Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho, o meu subtítulo de hoje é heresias que estão proliferando no meio evangélico, nesse meio da cristandade. Então algumas heresias, algumas considerações para a gente estar desmistificando o que acontece nesse meio. Aqui alguns dados, um apanhado geral. São coisas que eu já tenho no canal, mas eu gostaria de trazer algumas observações. Só lembrando que eu não faço mais parte deste meio, por isso também posso lembrar vocês que já vivi mais de 20 anos aí no meio da cristandade, tá certo? E hoje eu não mais faço parte dessas instituições, dessas denominações. Respeito todo mundo, as pessoas que querem ir, as pessoas podem ir, querem, vão, em qualquer lugar, tá certo? Mas vai chegar um momento em que Deus vai tocar na vida daqueles ao qual Deus tem algo para fazer e que vai fazer por intermédio ou no intermédio, né, por meio dessas pessoas. Então eu acredito que Deus está levantando nesses últimos tempos homens, mulheres, jovens que estejam afim, com desejo e vontade no coração de poder fazer conhecido a palavra simples, o evangelho que pode salvar o ser humano. Ok? Tudo certo? Se você não conhece o canal, você já entra, eu convido você, por favor, pode se inscrever aí, toque no sininho de notificações, porque a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike, porque ajuda a ranquear esse vídeo e melhora aí o canal, tá? Desde já eu agradeço. Então vamos lá, de forma bem resumida, bem simples mesmo, porque esse é o nosso objetivo. O apanhado e o resumo diz assim, que antigamente, há um tempo atrás, as heresias, as falsas doutrinas ou doutrinas heréticas, elas eram voltadas, né, os olhos dos religiosos evangélicos e protestantes, elas eram mais voltadas, né, nesse olhar, nesse prima, para o catolicismo romano, os mormons, o espiritismo, o budismo, o adventismo, tá? Voz da Verdade e outras tantas mais, tá certo? Então, quando se falava em heresia, em falsas doutrinas, lembrava sim estas religiões. Mas, no entanto, entretanto, todavia, nós não olhamos para dentro da nossa casa, não é? Os nossos olhos estão voltados para os outros e não para nós. Então, como eu já estive nesse meio quase 30 anos no total, posso falar com toda a certeza e segurança daquilo que digo, tá? Então, agora olhando para dentro de nós, olhando para as denominações, para as instituições evangélicas, nós vemos que o que acontecia ou estava acontecendo, ou que acontece, também entre os irmãos ali de Corinto, tá? Então, já vou até citando aqui o primeiro versículo que é para você estar lendo, buscando saber. 1 Coríntios 11, 19. Então, conforme o que acontecia na igreja de Corinto, há também as doutrinas errôneas, as falácias, tá? No meio cristão evangélico, tá bom? Então, vamos abordar aqui algumas, vou ver se dá tempo de fazer isso, e essa proliferação no meio evangélico, né? Que a gente até tem um livro de um autor que diz que, entre aspas, o cristianismo em crise. Os cristãos que estão em crise, né? Então, ele cita muito aí o movimento da fé, confissão positiva, tá? Esses testemunhos que acontecem aí no meio da cristandade. Eu vou chamar de cristandade para que a gente possa falar de um modo geral. Para que a gente possa ter a ideia do exagero e do oportunismo, nós vemos aí o que acontece no nosso meio e hoje de uma forma muito mais web, muito mais vistas, né? Pelo meio de comunicação. Hoje nós temos aí tudo na verdade, então as notícias estão sempre frescas e corre de uma forma muito rápida. Então, quando as pessoas vão pregar ou vão a um culto ou dirigir, nós vemos já os movimentos estranhos, as inovações, os artificialismos, então as técnicas que eles têm, que eles preparam, que vêm das Américas, né? Que vêm aí dos Estados Unidos da América. Então, com certeza são coisas em que
a gente pode até perceber, se você lê as escrituras, se você estuda, você consegue detectar essa teologia da prosperidade que veio aí, chegou ao Brasil nos anos aí 70, 80, 90, mais forte nos anos 90, 80, 90, 2000 para cá. Nós vemos aí as inovações, os coachings, né? Toda sorte de heresias nesse meio. Então vamos rapidamente para alguns tópicos dessas heresias. Uma delas, ou a primeira, vou dizer aqui, é a confissão positiva. A confissão positiva é um nome dado a um conjunto de ensinamento propagado pelos mestres da fé, esses coaching, né? E eles trazem uma mensagem que enfatiza um modo antibíblico, tá certo? Então, um dos principais aí desses mestres é o Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin é um dos pais desse movimento, também junto com Copeland e Benny Hinn. Tá? Essas figuras são campeãs de venda em seus livros, tá? E tem as suas heresias espalhadas nesses livros e nesses sermões. São os mestres na fé, tá? Acompanhado das devidas respostas bíblicas. Então eles trazem uma mescla, né? Põe tudo no liquidificador e bate e o povo toma, principalmente a igreja brasileira. Então um desses mestres aqui agora da igreja brasileira, quem são? É muito fácil, se você estuda, se você lê a Bíblia, você vai saber o que eu estou falando. Então, um deles é o Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, né, tem a sua editora, e ele tem esse trabalho feito aí, diz que é o Espírito Santo que faz compreender sobre a grana, né? Então, não basta, né, tem que ter grana. Então, a obra e o sangue da Igreja do Senhor Jesus, basicamente, é feito dessa forma. Grana, então é uma igreja da grana, então não é uma igreja da graça, mas da grana, tá? Outro, o R.R. Soares, o fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse é proprietário de editoras aí e publicadoras dessa teologia da prosperidade com seus escritores, né? Os seus mestres da fé, como eu já disse, o Sr. Copeland, e também tem aí também os escritores de Kenneth Hagin e T.L. Osborne. Então, quando você vê alguns livros aí nessas editoras, principalmente as editoras agora do R.R. Soares, normalmente eles são donos, né, dessas editoras aí que traz esse cunho, essa teologia antibíblica dos Estados Unidos da América, ok? Também uma outra pessoa, Valnice Milhomem, que é uma líder do Ministério Palavra da Fé e fundadora da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Palavra da Fé. Ela é uma seguidora de César Castellanos, de que recebeu a unção, essa unção responsável pelo G12 em São Paulo, principalmente no estado de São Paulo. Então é uma mescla de tudo que você imagina, menos da Bíblia, e é dado a nós, inclusive aqui nós chegamos a receber isso, esse G12, essa coisa maligna, tá? E que nós estávamos aí engolindo de qualquer jeito, goela abaixo, tá bom? Então, só para lembrar você. Outra personalidade aqui é o Robson Rodovalho. Robson Rodovalho, fundador do Ministério Sara Nossa Terra e da denominação Comunidade Sara Nossa Terra. Ele é o autor e tem aqui a direção de Quebrando Maldições Hereditárias. Estevam Hernandes também, juntamente com seu ministério e fundador da Igreja Renascer. Basicamente, citando aqui alguns nomes mais conhecidos no meio, tá? Existem outros tantos, muitos, mas aqui citando para você, que você tenha uma ideia, tá? Um dos pontos que eles citam aqui é ser pobre. Ser pobre para eles é uma maldição. Dentro dessa corrente da teologia da prosperidade, da confissão de fé e positivismo, então ser pobre é uma maldição. Então essa teologia, essa corrente de pensamento, ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. Então eles chegam a citar que para você, se você conhece um cristão, ele é rico, esse é um cara de fé. Esse é um convertido, é um homem, é uma mulher de Deus. Mas se ele é uma pessoa simples, então ele está em pecado ou está faltando fé. Então isso é antibíblico, chega a ser anátema, é um outro evangelho, ok? Então vamos lá. Só para a gente ter uma resposta bíblica, uma resposta apologética sobre esse primeiro item aqui levantado. Então Deus fez rico e pobre o homem. Deus fez o ser humano rico e pobre. Está lá em Provérbios 22, 2. Se a riqueza fosse um direito do crente, Deus não permitiria que pessoas ímpias fossem ricas.
tá certo? Então as pessoas mais ricas materialmente são os ímpios e não os crentes. Você não sabia? Então fique sabendo já, tá? Então, para você entender aí. Então Deus manda ajudar os pobres, Isaías 58, 6 e 7, Deuteronômio lá de trás, 15 e 11, porque está escrito, nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo livremente, abrirá a tua mão para o pobre da terra, da tua terra, no teu meio, a tua parentela, pessoas de fé, da sua família, da sua comunidade, da rua, da cidade, enfim. Então sempre haverá o pobre no meio do rico e o rico ao meio do pobre. Então nem todo mundo é rico, nem todo mundo é pobre. Isso também está valendo para você, para nós do meio cristão. Tá? Outro toque aqui interessante, que Deus escolheu os pobres deste mundo. Tiago 2,5. Quando Jesus andou na terra, anunciou o evangelho principalmente aos pobres. Pobres de espírito, pobres de dinheiro, porque o rico não precisa. O rico acha que está tudo belezudo, tá? Mateus 11:25, o 19:21, Lucas 4:18, dá para você entender melhor, Lucas 9:58. Então, Deus não faz acepção de pessoas, né? Lá em São Tiago ensina que não devemos desprezar os pobres. Todos devemos ser tratados da mesma maneira na comunidade cristã. Tiago 2, 1 e 6, tá bom? Então, para a gente ter uma ideia, já estou terminando. Um crente fiel pode adoecer? Não. Na linha ou na linhagem, no pensamento dessa visão, né, da teologia da prosperidade, não. Um crente fiel, né? Vocês estão entendendo, né? Pode ficar doente? Eles dizem que não, tá? Mas os mestres da fé, o crente não fica doente. Se ficar, está em pecado e lhe falta fé. É o que eles dizem, tá? Esse ensinamento aí do inferno, do cão-peta, tá bom? Então, a resposta apologética para essa ideia maluca é: essa ideia ignora o fato comum desta vida, de que o corpo humano se desgasta naturalmente. Salmos 90:10, 1 Pedro 24:25. O cristão não só pode adoecer, como morre em decorrência de alguma doença, segundo a Reis 13:14. E nem todas as doenças são de origem diabólica ou consequência direta do pecado. Jó 1:1, 2:3, 2:12 e 13. Jó 11, de 1 a 4, ou melhor dizendo, João 11, de 1 a 4. Primeiro era Jó e depois citando João 11, de 1 a 4. Ademais, Deus é soberano e cura quando quer e como quer e quem Ele quer. 1 Timóteo 5:23, 2 Timóteo 4:20, tá certo? Então, eles usam muito objetos nos cultos, as práticas ocultistas. Então, a gente vê no catolicismo, no afro-brasileiro, você vê os amuletos, talismãs, as arrudas, o arroz, enfim, os açúcares queimados. E aí tem uma série de coisas aqui. As ervas, os sais, os açúcares, os sufixos, os crucifixos, tudo que você imagina, as águas bentas, tudo que você imagina, os óleos ungidos, a aliança ungida, o lenço ungido, o rio Jordão, azeite de oliveira, a sarça, a areia, a praia, meu Deus, a varinha de Jacó, o galho da oliveira, do monte da oliveira, né? A folha da vida, o túnel do amor, fitinhas do pulso, copo de água em cima da televisão ou do rádio para ouvir sendo ungido, tapete de fogo, uso do enxofre, trombeta de Jericó, benção da carteira de trabalho, envelope de pagamento, cartão de crédito, talão de cheque, peça de roupa, eletrodoméstico, eletroeletrônico, tanta coisa. Então, eles usam essas coisas para ungir, para trazer a sorte, para estar ungindo e abençoando essas coisas. Quando, na verdade, nós não temos não temos nada bíblico, nenhum respaldo. Então, traz práticas, são artifícios de enganadores, é um sincretismo barato, é um sincretismo falso e que os enganadores usam, decorrente dessas superstições, essas práticas que acontecem no meio da cristandade, no meio do cristianismo não bíblico, tá? Então esse pecado, essa simonia, ela é apontada em Atos 8, 17 ao 22. Nesse aspecto, pouca diferença faz entre os evangélicos ou os que praticam feitiçaria. Então a interpretação da Bíblia por revelação, eles trazem aquela questão dos chavões, né? Chavões, famosos chavões evangélicos. Se você buscar lá, chavões evangélicos,
você vai cair duro de tanta coisa. Então, era isso que eu tinha para vocês, era só um apanhado. Tem muito mais coisa aqui, ó, nesse estudo. São coisas que eu tenho no canal, você pode entrar e dar uma olhadinha lá. Entra lá o nome Carlos Zanino e o que você quer saber, tá bom? Beleza? Então, eu vou estar fazendo mais vídeos aí a respeito desse assunto para vocês. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.